no ano de 177 depois de Cristo, no coração pulsante do Império Romano, a vida de uma escrava não tinha valor algum. Ela era uma ferramenta, uma propriedade, um objeto que podia ser usado, quebrado e descartado, sem que ninguém pestanejasse. O nome dela era Blandina, e em uma sociedade obcecada por status, poder e linhagem, ela estava no degrau mais baixo da existência. Mas no anfiteatro de Lugdunum, a cidade que hoje conhecemos como Lyon, na França, essa escrava anônima estava prestes a protagonizar um dos mais chocantes e brutais dramas da história, um espetáculo que revelaria ao Império o verdadeiro significado da força. A história dela seria sussurrada e depois registrada, atravessando milênios, muito depois que os nomes de seus senhores e torturadores tivessem se transformado em pó esquecido. É exatamente por isso que você está no Contando Histórias, o lugar onde descobrimos que o passado é muito mais complexo, muito mais visceral e infinitamente mais surpreendente do que os livros de história nos fizeram acreditar. Nós mergulhamos nos detalhes esquecidos para encontrar as verdades que moldaram o nosso mundo. Então, se você está pronto para desvendar este mistério conosco, para entender como a pessoa mais frágil de um império pôde se tornar seu pilar mais inquebrável, esta é a hora perfeita para se inscrever e se juntar à investigação. Porque a história de Blandina nos força a fazer uma pergunta fundamental. Uma questão que ecoa por toda a história da humanidade. Como um sistema de poder absoluto, que media sua força em legiões, ouro e concreto, pôde ser tão profundamente abalado por uma fé que pregava a fraqueza? E mais especificamente, como uma jovem escrava, considerada insignificante por todos, se tornou o símbolo mais duradouro da resistência contra a maior superpotência que o mundo já conheceu. Para começar a responder a isso, precisamos primeiro entender o palco onde essa tragédia se desenrolou. Lugdunum não era uma cidade qualquer. Fundada menos de 2 séculos antes, na confluência de 2 rios poderosos, o Ródano e o Saône, ela era a capital das 3 Gálias, um centro nevrálgico de comércio, administração e poder militar romano. Imagine um lugar vibrante, uma metrópole cosmopolita onde o latim dos soldados e administradores se misturava com o gaulês dos nativos e o grego dos comerciantes, vindos do Oriente. As ruas cheiravam a especiarias de terras distantes, ao couro dos equipamentos das legiões e ao incenso queimando nos templos dedicados a Júpiter, a Roma e ao próprio imperador. Naquela época, o trono era ocupado por Marco Aurélio, o famoso imperador filósofo, um homem que escrevia sobre estoicismo, autocontrole e a busca pela razão. Uma ironia cruel, considerando o banho de sangue irracional que estava prestes a manchar seu reinado. Lugdunum era, em essência, um microcosmo do império, diversa, rica, ordenada e absolutamente impiedosa com qualquer coisa que ameaçasse sua estabilidade. E era exatamente ali, nesse caldeirão de culturas, que uma nova comunidade havia se estabelecido discretamente. Não eram gauleses nem romanos de berço. Eram, em sua maioria, imigrantes. Homens e mulheres que haviam viajado das províncias da Ásia Menor, da Frígia e da Anatólia, trazendo consigo suas famílias, seus ofícios e sua fé. Eles falavam grego entre si, mantinham seus costumes e, o mais importante, adoravam um único Deus, um carpinteiro crucificado na Judéia mais de um século antes. Para os cidadãos de Lugdunum, eles eram os cristãos, e eles eram estranhos. Em uma sociedade onde a identidade estava ligada à sua cidade, aos seus ancestrais e aos seus deuses, essa comunidade formava uma espécie de nação dentro da nação. Uma irmandade que parecia operar com suas próprias regras. Eles não frequentavam os templos, não participavam dos festivais pagãos e se reuniam em segredo, em casas particulares, para celebrar rituais que ninguém de fora compreendia. Por um tempo, a vida seguiu em uma espécie de paz precária. O Império Romano não estava em uma guerra perpétua contra o cristianismo. A perseguição era mais como um vulcão adormecido. Na maior parte do tempo, a vida florescia em suas encostas, mas todos sabiam que, sob as condições certas, ele poderia entrar em erupção com uma violência devastadora. Para os cristãos de Lugdunum, a vida cotidiana era possível, mas sempre com um olhar por sobre o ombro. Eles eram uma minoria visível, e a ignorância sobre suas práticas era um terreno fértil para o medo e o ódio.
O sigilo que eles precisavam para sobreviver acabou se tornando a arma usada contra eles. O que exatamente eles faziam nessas reuniões secretas? A imaginação popular, alimentada pela desconfiança, correu solta e criou as mais grotescas fake news da antiguidade. Começaram a circular rumores terríveis, sussurrados nos mercados e gritados nos banhos públicos. Falava-se que os cristãos praticavam o canibalismo. Afinal, eles não se reuniam para comer o corpo e beber o sangue de seu Deus? Para a mente romana, literal e desinformada, isso soava como um ritual macabro, uma versão distorcida dos banquetes de Tiestes da mitologia grega, onde um pai é enganado para comer seus próprios filhos. E as acusações não paravam por aí. Os cristãos se chamavam de irmãos e irmãs, e se cumprimentavam com um ósculo santo, um beijo de paz. Para os de fora, isso foi pervertido na acusação de incesto desenfreado, as uniões edipianas. De repente, aquela comunidade de artesãos, mercadores e servos não era apenas estranha. Era uma seita depravada, um culto à morte que praticava os crimes mais hediondos imagináveis, tudo escondido atrás de portas fechadas. Aqui precisamos desconstruir um mito. Nós tendemos a pensar que Roma perseguia os cristãos simplesmente porque eles acreditavam em Jesus. Mas a realidade é muito mais política, e para a mentalidade romana, muito mais lógica. O problema não era tanto a presença do Deus cristão, mas a ausência dos deuses romanos. A religião em Roma não era uma questão de fé pessoal, como a vemos hoje. Era um assunto de Estado, um dever cívico. Acreditava-se que a prosperidade, a segurança e a própria existência do império dependiam da Pax Deorum, a paz dos deuses. Essa paz era mantida através de um contrato. A população realizava os rituais, oferecia os sacrifícios e honrava os deuses, e os deuses, em troca, protegiam Roma. Recusar-se a participar disso não era visto como uma escolha de consciência. Era sabotagem. Era como se recusar a pagar impostos ou a defender as fronteiras. Era um ato de traição que colocava toda a comunidade em risco. Ao se recusarem a queimar uma pitada de incenso para a estátua do imperador ou a fazer um sacrifício a Júpiter, os cristãos estavam, na visão romana, cometendo ateísmo. Eles estavam quebrando o contrato e convidando a ira dos deuses sobre Lugdunum. E no verão de 177 d.C., algo aconteceu. Talvez uma praga, uma crise econômica ou simplesmente um aumento da paranoia popular. Não sabemos o gatilho exato, mas a tensão que vinha crescendo finalmente explodiu. O ressentimento popular se transformou em fúria, e a fúria exigiu uma ação oficial. O governador da província, cuja identidade se perdeu na história, decidiu que era hora de agir. Ele não começou com prisões em massa, mas com algo talvez mais cruel: a exclusão social. Foi emitido um edito que proibia os cristãos de frequentarem qualquer espaço público. Pense no que isso significa. De um dia para o outro, eles foram banidos do fórum, o coração da vida cívica. Foram banidos dos mercados, o que significava que não podiam comprar comida ou vender seus produtos. Foram banidos dos banhos públicos, o centro da vida social e da higiene romana. A cidade inteira, seu lar, tornou-se um território hostil. Cada rua, cada praça, era agora um lugar proibido. Eles foram efetivamente apagados da vida pública, transformados em párias, encurralados em suas próprias casas enquanto a raiva da multidão do lado de fora só aumentava. A paz precária havia acabado. O vulcão estava entrando em erupção. Imagine essa sensação por um instante. Você não pode mais ir ao seu trabalho, não pode comprar o pão para a sua família, não pode sequer andar pela rua sem ser alvo de insultos ou pedras. O mundo inteiro encolheu ao tamanho da sua casa, e o som do ódio é a única coisa que você ouve do lado de fora. Enquanto nos preparamos para ver o que acontece quando as portas finalmente são arrombadas, me diga uma coisa nos comentários. O que você acha que é mais assustador? A ameaça da violência física ou a certeza do isolamento total? Você poderia pensar que a segregação forçada, que a remoção dos cristãos da vida pública, saciaria a sede da multidão. Mas você estaria enganado. A história nos ensina uma lição sombria. Quando um governo declara um grupo como intocável, ele não está acalmando a fúria popular, está dando a ela uma licença para caçar. O édito do governador não foi um freio, foi um sinal verde. Ao encurralar os cristãos em suas casas, ele os transformou em alvos fáceis, peixes presos em um barril.
e a população de Lugdunum, tomada por um fervor de medo e ódio, pegou em pedras e tochas. A violência que se seguiu não foi organizada ou metódica. Foi caótica, visceral e terrivelmente pessoal. Imagine o som de uma porta de madeira sendo arrombada no meio da noite. Imagine os gritos. Grupos de cidadãos, seus vizinhos, pessoas com quem você talvez tenha negociado no mercado na semana anterior, agora invadiam as casas. Não apenas para prender, mas para humilhar e saquear. Os cristãos eram arrastados para as ruas, recebidos por uma chuva de insultos, cuspe e pedras. Eram espancados abertamente, sem que ninguém interviesse. A carta que narra esses eventos, enviada pelas igrejas sobreviventes, descreve como eles suportaram pilhagens, espancamentos, arrastões, despojos, apedrejamentos. Cada palavra pinta um quadro de terror anárquico, onde a lei havia desaparecido, e a única autoridade era a fúria da turba. A cidade, que antes era um símbolo da ordem romana, havia se transformado em uma arena de caça humana, e os cristãos eram a presa. O império, momentaneamente, perdeu o controle de sua própria cidade para a histeria que ele mesmo ajudou a criar. É nesse ponto que a ordem romana decide reaparecer, mas não da forma que se esperaria. Um quiliarca, um comandante militar de alta patente, é enviado com um destacamento de soldados, não para proteger os cristãos da multidão, mas para restaurar a ordem, prendendo as vítimas. A ironia é cortante. O Estado intervém para acabar com o caos, mas o faz validando a acusação da turba. Os cristãos, ensanguentados e aterrorizados, são arrancados das mãos de seus agressores civis apenas para serem acorrentados pelas mãos dos agressores oficiais. Eles são arrastados em uma procissão humilhante até o fórum, o coração da cidade, para serem exibidos diante do governador e da mesma multidão que, momentos antes, tentava linchá-los. O espetáculo estava apenas começando, e agora teria o selo da autoridade imperial. E é aqui, no meio deste circo de injustiça, que nossa primeira âncora humana emerge da multidão. O nome dele era Vettius Epagatus. E ele era diferente. Ele quebra completamente o estereótipo do cristão como um estrangeiro recluso e de classe baixa. Vettius era um cidadão romano de destaque, um jovem de uma família nobre, conhecido em toda Lugdunum por sua retidão, sua educação e seu caráter. Ele era, em todos os sentidos, um produto do melhor que Roma tinha a oferecer. Ele não vivia à margem da sociedade. Ele era parte de sua elite. E ele observava aquela cena terrível, seus amigos, seus irmãos de fé, sendo tratados como animais, acusados dos crimes mais vis sem a menor chance de se defenderem. E algo dentro dele se recusou a ficar em silêncio. A lei romana, o pilar sobre o qual sua identidade e seu mundo foram construídos, estava sendo pervertida diante de seus olhos. Movido por uma mistura de indignação e compaixão, Vettius Epagatus fez o impensável. Ele deu um passo à frente. No meio daquele fórum lotado, diante do tribunal do governador, com a multidão sedenta de sangue observando cada movimento seu, ele pediu a palavra. Ele não gritou, não protestou com raiva. Ele fez um apelo à própria lei de Roma. Ele pediu permissão para defender os acusados, para apresentar um argumento de que não havia nada de ateu ou ímpio em suas práticas. Ele estava tentando usar as ferramentas da razão e da jurisprudência romana para desmontar a histeria. Ele estava, essencialmente, tentando lembrar a Roma de ser Roma. Por um instante, deve ter havido um silêncio chocado. Um homem de sua posição, defendendo publicamente o grupo mais odiado da cidade? Era um ato de coragem quase suicida. O governador, sentado em sua cadeira de autoridade, olhou para aquele jovem nobre e corajoso. Ele poderia ter debatido a lei. Poderia ter pedido provas. Poderia ter iniciado um procedimento legal adequado. Mas ele não fez nada disso. Em vez disso, ele reduziu toda a complexidade da lei, da cidadania e da justiça a uma única e brutal pergunta. Uma pergunta que cortava como uma lâmina através de todas as formalidades. Ele olhou para Vettius Epagatus e perguntou: "Tu também és um deles?" Pense no peso dessa pergunta. Não era "o que você sabe sobre essas pessoas?" ou "que provas você tem?" Era um teste de identidade. Um teste de lealdade.
Naquele momento, a carreira de Vétius, sua posição social, sua riqueza, sua segurança, sua própria vida, tudo se equilibrava no fio da navalha de sua resposta. Ele poderia ter recuado. Poderia ter dito que estava apenas defendendo o princípio da justiça, que sua fé pessoal não era relevante. Poderia ter encontrado uma maneira de se salvar. Mas a pergunta do governador havia transformado um tribunal em um confessionário. E Vettius Epagatus, o nobre cidadão romano, respondeu não com a astúcia de um advogado, mas com a clareza de um mártir. A carta nos diz que ele confessou na mais clara das vozes. Ele disse sim. A consequência foi instantânea. No momento em que a palavra saiu de sua boca, sua cidadania romana, seu status, sua nobreza, tudo o que o protegia, evaporou. A multidão, que talvez estivesse momentaneamente confusa, agora tinha sua confirmação. Ele era um traidor. O governador, sem hesitar, ordenou que ele fosse preso e colocado junto com os outros. Ele recebeu um novo título naquele dia. Não mais nobre de Lugdunum, mas o advogado dos cristãos. Um título que a comunidade cristã veria como uma coroa de honra, mas que para Roma era a marca de sua sentença de morte. O homem que se levantou para defender a lei foi o primeiro a ser consumido pela ausência dela. A prisão de Vettius Epagatus foi o rompimento da barragem. Se um homem com sua posição, seu nome e suas conexões não estava seguro, então quem estaria? A mensagem foi clara e aterrorizante. Ninguém estava a salvo. A caçada, que antes era uma explosão de fúria popular, agora se tornou uma operação estatal, sistemática e eficiente. Os soldados se espalharam pela cidade, não mais apenas respondendo ao caos, mas ativamente caçando os membros da comunidade cristã. Eles tinham listas. Eles tinham informantes. Iam de casa em casa, de oficina em oficina, prendendo homens e mulheres, idosos e jovens, livres e escravos. A carta fala de como todos os homens de destaque e os pilares da igreja foram capturados. As prisões de Lugdunum, projetadas para criminosos comuns, logo estavam transbordando com pessoas cujo único crime era sua fé. O frenesi nas ruas de Lugdunum começou a diminuir. A turba, tendo tido seu gosto de sangue, e agora vendo o Estado fazer o trabalho por ela, recuou para as sombras, satisfeita. Mas o silêncio que se seguiu não era de paz. Era o silêncio pesado e opressivo que precede a tempestade. A violência anárquica e quente da multidão havia acabado, mas um horror diferente. Um horror mais frio, mais lento e infinitamente mais calculado, estava prestes a começar. O palco da perseguição estava se movendo das ruas ensolaradas e barulhentas para as masmorras escuras, úmidas e silenciosas sob a cidade. E lá, na escuridão, longe dos olhos do público, o Império Romano se preparava para usar suas ferramentas mais eficazes para quebrar a vontade humana. A transição da luz para a escuridão foi absoluta. Para os cristãos de Lugdunum, o mundo encolheu, passando das ruas vibrantes e das suas casas familiares para a realidade claustrofóbica da prisão romana. E uma prisão romana do século Sund não era um lugar de reabilitação. Era um depósito de seres humanos, um poço de desespero projetado para quebrar o espírito antes mesmo que o corpo fosse tocado. O ar era pesado, denso com o cheiro de suor, de medo e de morte. A escuridão era quase total, quebrada apenas por raras tochas que lançavam sombras dançantes e monstruosas nas paredes de pedra úmida. O som era um murmúrio constante de gemidos, de orações sussurradas e do choro abafado daqueles que tentavam compreender como suas vidas pacíficas haviam se transformado nesse pesadelo. A superlotação era sufocante. Homens, mulheres e crianças eram amontoados em celas imundas, sem espaço para deitar, forçados a viver em uma proximidade torturante com o desespero uns dos outros. Para muitos, o choque psicológico foi a primeira forma de tortura. Eles não eram criminosos endurecidos, eram tecelões, oleiros, mercadores, donas de casa. E agora, estavam sendo tratados como os piores inimigos do Estado. Nessa escuridão, as figuras-chave da comunidade começaram a se destacar, não por sua força, mas por sua vulnerabilidade. O primeiro a ser levado perante o governador foi Potino, o bispo. Ele era a âncora espiritual da comunidade, o líder que os havia guiado por anos.
Mas o homem que os soldados arrastaram para a luz não era um líder imponente. Potino tinha 90 anos. Sua corpo era um mapa de décadas de devoção e fragilidade. Ele mal conseguia andar. Seu fôlego era um chiado fraco e doloroso. Antes mesmo que o primeiro golpe fosse desferido, ele já parecia estar a um passo da morte. Para os romanos, ele deve ter parecido uma figura patética, a personificação da fraqueza daquela nova fé. O governador, vendo aquele velho frágil diante dele, provavelmente sentiu uma onda de desprezo. Ele fez a pergunta que, para ele, deveria encerrar o assunto, uma pergunta carregada de escárnio. Quem é o Deus dos cristãos? A resposta de Potino se tornou lendária. Ele não deu um nome. Não recitou uma escritura. Não tentou explicar sua teologia a um homem que não queria ouvir. Em vez disso, com a pouca força que lhe restava, ele olhou para o representante do poder imperial e respondeu com um desafio enigmático. Se fores digno, tu o conhecerás. Pense na audácia contida nessas palavras. O prisioneiro, o velho, o fraco, estava dizendo ao governador que era ele, o homem no poder, que não era bom o suficiente para compreender a verdade. Foi uma inversão de poder verbal, um ato de resistência espiritual tão profundo que a única resposta que Roma conhecia para isso era a violência. Potino não foi formalmente torturado. Ele foi simplesmente espancado. Soldados e a multidão presente no tribunal o chutaram e socaram sem piedade, sem se importar com sua idade ou fragilidade. Ele foi arrastado de volta para a cela, mais morto do que vivo, e jogado sobre o chão de pedra. 2 dias depois, seu fôlego finalmente cessou. O pastor morreu entre suas ovelhas, na escuridão da prisão, tornando-se o primeiro mártir de Lugdunum. Se Potino representava a sabedoria frágil da comunidade, outra figura representava sua força resoluta. Sanctus, um diácono da cidade vizinha de Vienne, foi um dos próximos a ser interrogado. Desde o momento de sua prisão, ele exibiu uma calma e uma firmeza que eram, para os romanos, tanto enlouquecedoras quanto incompreensíveis. Ele não protestava, não implorava, não chorava. Havia uma serenidade em seus olhos, uma convicção inabalável que parecia imune ao medo que paralisava tantos outros. Ele era uma rocha no meio de um mar de pânico, e os romanos, em sua busca por quebrar a resistência da comunidade, sabiam que rochas como ele precisavam ser pulverizadas primeiro. A história de sua provação viria a seguir e se tornaria um dos testemunhos mais brutais de toda a perseguição. Mas, por enquanto, ele aguardava na escuridão, um pilar silencioso de força. Mas nossa história, o fio condutor que nos guia através deste labirinto de dor, nos leva a 2 mulheres amontoadas em um canto daquela cela superlotada. Uma era uma senhora romana, uma cidadã, cujo nome se perdeu na história. A outra era sua propriedade, sua escrava, Blandina. E aqui, a lente empática nos permite mergulhar em um dos medos mais profundos e humanos de toda essa tragédia. O medo da senhora não era primariamente por si mesma. Sim, ela estava aterrorizada com a prisão, com a dor que viria, com a morte que parecia certa. Mas sua angústia mais aguda, a preocupação que roía sua alma, era por Blandina. Ela olhava para a jovem escrava ao seu lado e via não uma companheira de fé, mas um ponto fraco, uma responsabilidade, um risco para a honra de todos eles. Essa ansiedade não era um julgamento cruel, era o consenso universal. Todos na comunidade cristã que conheciam Blandina sentiam a mesma coisa. Eles a viam como pequena, fisicamente frágil, a mais humilde de todas. Em uma cultura que valorizava a resistência física, especialmente a estoica, como uma virtude, Blandina parecia não ter nenhuma. Sua senhora, como nos conta a carta, temia que, devido à fraqueza de seu corpo, ela não fosse capaz de fazer uma confissão de fé ousada. Pense no que isso significa. A expectativa geral era que, assim que a dor começasse, Blandina seria a primeira a se quebrar. Ela negaria a Cristo, renegaria sua fé, e ao fazer isso, não apenas condenaria a si mesma, mas traria uma vergonha terrível sobre toda a comunidade. Ela era vista como o elo mais fraco da corrente, e todos temiam o som que faria quando se partisse. Esta é a preparação, o setup crucial que torna o que está por vir tão absolutamente chocante e revolucionário.
o palco está sendo montado para que a pessoa de quem menos se espera nada se torne a fonte de tudo. Os romanos, em sua brutal eficiência, pensavam da mesma forma. A estratégia deles era pragmática, não sádica por natureza. O objetivo da tortura não era infligir dor por prazer, mas extrair informações e quebrar a moral do inimigo. E como qualquer estrategista competente, eles decidiram começar pelos alvos mais fáceis. Eles não levaram os líderes da igreja ou os cidadãos nobres para as câmaras de tortura primeiro. Em vez disso, eles se concentraram em um grupo ainda mais vulnerável: os servos e escravos pagãos que trabalhavam nas casas dos cristãos. Essas pessoas não eram parte da comunidade de fé. Eles eram apenas funcionários, cozinheiros, faxineiros, que por acaso tinham empregadores cristãos. Eles não sabiam nada sobre a teologia da Eucaristia ou a natureza da Trindade. Eles só sabiam que seus patrões eram geralmente pessoas boas e que agora estavam todos em apuros. Arrastados para interrogatório, esses servos pagãos foram confrontados com uma escolha simples e terrível. De um lado, a lealdade a seus empregadores. Do outro, a visão dos instrumentos de tortura: os chicotes, as brasas, os ganchos de metal. O que aconteceu a seguir foi tragicamente previsível. Aterrorizados, sem nenhuma convicção religiosa que os sustentasse, eles se quebraram. E eles não apenas se quebraram. Eles disseram aos seus interrogadores exatamente o que eles queriam ouvir. Os oficiais romanos não perguntaram: o que seus mestres fazem? Eles perguntaram: seus mestres comem bebês? Eles dormem com suas irmãs? E os servos, desesperados para acabar com a dor iminente, disseram que sim. Sim, eles confirmaram tudo. As calúnias mais vis, os rumores mais grotescos que haviam começado nos becos e mercados de Lugdunum, foram agora confirmados, sob juramento no tribunal. O impacto dessas falsas confissões foi catastrófico. Elas foram o combustível de que a máquina de perseguição precisava. Até aquele ponto, as acusações eram apenas boatos. Agora, elas eram fatos legais, extraídos através do processo judicial romano. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. A fúria da população, que talvez estivesse começando a diminuir, reacendeu com uma intensidade 10 vezes maior. Já não se tratava de um grupo de ateus teimosos que insultavam os deuses. Tratava-se de um culto de monstros, de canibais e depravados que viviam no meio deles. A carta descreve como até mesmo aqueles que antes haviam sido moderados por causa de amizade, agora estavam grandemente enfurecidos e rangiam os dentes contra nós. Para os cristãos que ainda estavam livres, a vida se tornou um inferno. Para os que estavam na prisão, foi um golpe esmagador. Eles perceberam que não seriam julgados por sua fé. Não seriam vistos como mártires por uma causa nobre. Seriam julgados como os piores criminosos, como animais, com base em mentiras contadas por servos aterrorizados. A porta para qualquer tipo de julgamento justo havia sido fechada e trancada. Agora, a única coisa que os esperava era a dor. E a questão na mente de todos, especialmente na mente da senhora de Blandina, era: quem seria o primeiro a se quebrar? Antes de descermos para as câmaras de interrogatório, antes de ouvirmos os gritos e testemunharmos o que o corpo humano é forçado a suportar, precisamos fazer uma pausa. Precisamos parar de olhar para esta história apenas através dos olhos das vítimas e, por um momento, fazer algo desconfortável. Precisamos tentar entender a mentalidade dos algozes. Porque se pensarmos que o que estava prestes a acontecer em Lugdunum foi apenas um ato de sadismo desenfreado, uma explosão de crueldade sem sentido, estaremos perdendo a parte mais aterrorizante da verdade. A tortura romana não era, em sua essência, aleatória. Era um sistema. Era uma ferramenta, com uma lógica fria, uma finalidade jurídica e um propósito político. E é essa lógica, essa crença de que a dor era um caminho para a ordem, que a torna infinitamente mais arrepiante do que a simples selvageria. Primeiro, a função jurídica. A sociedade romana era fundamentalmente desigual, e essa desigualdade estava gravada na sua lei. Havia uma divisão clara entre os honestiores, a elite, os senadores, os cidadãos ricos e proprietários de terras, e os humiliores, as classes baixas, os pobres, os estrangeiros, e no degrau mais baixo de todos, os escravos.
Essa divisão não era apenas social, era legal. Em um tribunal romano, a palavra de um honestior era considerada prova. Sua honra e status garantiam em teoria sua veracidade. A palavra de um humilior, no entanto, valia pouco ou nada. E a palavra de um escravo valia menos que nada. Acreditava-se que um escravo era inerentemente desonesto, covarde e propenso a mentir para proteger a si mesmo ou a seu mestre. Seu testemunho era, por padrão, considerado inútil. Então, como se poderia extrair a verdade de uma criatura tão defeituosa? A resposta romana era simples: através da dor. Eles acreditavam que o sofrimento físico era uma espécie de purificador, um fogo que queimaria as mentiras e revelaria o núcleo da verdade que um escravo ou um humilior tentaria esconder. A tortura, conhecida pelo termo legal quaestio, não era vista como uma violação da justiça. Para a mentalidade romana, era o único caminho possível para a justiça quando se lidava com a grande maioria da população. Era um instrumento, como uma balança ou uma régua, projetado para obter uma medição precisa da verdade. Quando o governador ordenou que os servos pagãos fossem torturados, ele não estava agindo fora da lei. Ele estava seguindo o procedimento operacional padrão. Ele estava aplicando a única ferramenta que seu sistema legal lhe dava para extrair fatos de pessoas que, aos olhos de Roma, não tinham honra. A dor não era o oposto da verdade. Era a chave que a destrancava. Mas a lógica da dor ia muito além da sala de interrogatório. Tinha uma função muito mais pública e grandiosa: a função política. O Império Romano não se mantinha unido apenas por suas legiões e estradas. Ele se mantinha unido pelo medo. A tortura e a execução pública não eram eventos escondidos por vergonha. Eram espetáculos de poder, cuidadosamente encenados nos anfiteatros e arenas de todo o Império. A arena não era apenas um lugar para entretenimento com gladiadores. Era uma sala de aula ao ar livre, e a lição era sempre a mesma. Este é o alcance do poder de Roma, e estas são as consequências terríveis de desafiá-lo. Quando um criminoso ou um inimigo do Estado era açoitado, queimado ou jogado às feras diante de milhares de espectadores, a mensagem era enviada não apenas à vítima, mas a cada pessoa na multidão. O corpo quebrado do indivíduo era um outdoor usado para anunciar a força inquebrável do Estado. Era a propaganda mais eficaz do mundo antigo. O sofrimento dos cristãos em Lugdunum, portanto, estava destinado desde o início a não ser um assunto privado. Era para ser um show, um festival de punição projetado para aterrorizar qualquer outra pessoa que ousasse desviar-se da norma romana. E essa demonstração de poder tinha uma dimensão ainda mais profunda, quase cósmica. Lembre-se, os cristãos não eram vistos apenas como criminosos, eram ateus. Sua recusa em honrar os deuses romanos era uma ameaça direta à Pax Deorum, a paz que mantinha o universo em equilíbrio. Para um romano supersticioso, uma seca, uma enchente ou uma derrota militar poderiam ser facilmente atribuídas à raiva dos deuses, ofendidos pela presença desses ateus. Portanto, a punição pública dos cristãos servia a um terceiro propósito. Era um ritual de purificação. O sofrimento deles não era apenas para punir sua desobediência, mas para apaziguar os deuses que eles haviam irritado. Era uma tentativa de restaurar a ordem cósmica através de um sacrifício de sangue. Cada grito de dor na arena era, de uma forma perversamente distorcida, uma oração para que Júpiter voltasse a sorrir para o Império, para que a estabilidade fosse restaurada. A tortura não era apenas lei e política, era teologia. Era a maneira de Roma reafirmar seu lugar como o centro da ordem, tanto na terra quanto no céu. E aqui, precisamos usar a câmera panorâmica e nos afastar de Lugdunum por um instante. O que estava acontecendo nesta cidade na Gália não era uma anomalia. Não era o trabalho de um governador particularmente cruel ou de uma população excepcionalmente bárbara. Esta lógica tripla da dor, jurídica, política e cósmica, era o sistema operacional do Império Romano. Desde as florestas frias da Britânia até os desertos quentes da Síria e as costas do norte da África, esta era a maneira como Roma lidava com a dissidência, especialmente entre as classes mais baixas. O que Blandina, Sanctus e os outros estavam enfrentando era a aplicação de um manual imperial de controle, refinado ao longo de séculos.
Eles não estavam lutando contra a raiva de uma cidade. Estavam lutando contra a lógica de uma civilização. E é aqui que o verdadeiro drama começa. O palco está montado para uma colisão de proporções épicas, não apenas de corpos contra aço, mas de duas visões de mundo incompatíveis. De um lado, você tem o Império Romano, uma superpotência construída sobre a convicção absoluta de que a dor é a medida de todas as coisas, a chave que pode destrancar qualquer segredo, quebrar qualquer vontade e restaurar a ordem no universo. Para Roma, não existe resistência que a dor suficiente não possa esmagar. Do outro lado, você tem este pequeno grupo de pessoas, incluindo uma escrava que todos consideram o elo mais fraco, que carregam uma convicção igualmente absoluta. Que a verdade, com V maiúsculo, é uma realidade interna, uma rocha espiritual que existe inteiramente fora do alcance da dor física. Eles acreditam que o corpo pode ser destruído, mas a alma e sua confissão são intocáveis. O que acontece quando a força que acredita que a dor pode quebrar tudo encontra o objeto que acredita ser inquebrável? A história de Lugdunum está prestes a se tornar o laboratório brutal para essa experiência. O laboratório da dor estava oficialmente aberto. A teoria, a lógica e a justificação imperial agora dariam lugar à sua aplicação prática e sangrenta. E o primeiro sujeito a ser colocado na mesa de experimentos foi Sanctus, o diácono de Vienne. Ele era a rocha. Ele era o pilar. Os romanos, em sua estratégia de desmantelar a comunidade, sabiam que precisavam começar por ele. Se pudessem pulverizar Sanctus, o resto da estrutura desmoronaria em um monte de poeira e medo. Ele foi arrastado da cela escura para a câmara de interrogatório, um lugar provavelmente subterrâneo, onde os gritos não chegariam às ruas e o cheiro de sangue não ofenderia os cidadãos. O interrogatório começou como sempre começava, com uma burocracia monótona que mascarava a brutalidade iminente. Os algozes, talvez funcionários públicos com a tarefa sombria da Quaestio, fizeram as perguntas padrão, projetadas para categorizar e desumanizar o prisioneiro. Qual o seu nome? Qual a sua nação, a sua cidade de origem? Você é um homem livre ou um escravo? E claro, eles fizeram as perguntas que a multidão lá fora exigia que fossem respondidas. Eles o questionaram sobre os banquetes canibais e os rituais incestuosos. Eles esperavam negações, mentiras, súplicas, barganhas, o roteiro habitual do medo que eles conheciam tão bem. Eles estavam preparados para qualquer resposta, exceto a que receberam. Sanctus, com uma calma que deve ter sido enervante, olhou para seus inquisidores e respondeu. Mas sua resposta quebrou todas as regras do interrogatório. Para a primeira pergunta, qual o seu nome? Ele respondeu em latim, a língua de seus opressores. Christianus sum. Eu sou cristão. Os interrogadores, talvez um pouco irritados, repetiram a pergunta. Não, qual a sua cidade? A resposta veio, idêntica. Christianus sum. Qual a sua raça? Christianus sum. Você é livre ou escravo? Christianus sum. A cada pergunta, a mesma resposta. Era uma parede de pedra. Ele estava se recusando a se identificar com qualquer categoria terrena. Ele estava dizendo a eles que seu nome, sua cidade, seu status social, tudo o que o definia aos olhos do Império Romano, era irrelevante. Sua identidade inteira havia sido consumida e redefinida por sua fé. Ele não era mais Sanctus de Vienne. Ele era, simplesmente e absolutamente, um cristão. Para os torturadores, isso era mais do que teimosia. Era um desafio direto à sua lógica. O sistema deles era projetado para quebrar uma identidade, mas aqui estava um homem que se recusava a oferecer uma. Frustrados, passaram para a segunda fase do roteiro. A escalada da dor. Se as palavras não podiam penetrar sua convicção, talvez o aço pudesse. Eles começaram com os métodos usuais. O arsenal padrão de dor do Império, provavelmente chicotes com pontas de osso ou metal que arrancavam a pele das costas, ou o cavalete que deslocava as juntas. Mas para cada gemido que a dor arrancava de seus lábios, a resposta à pergunta seguinte era a mesma. A câmara de tortura, que deveria ser um teatro de confissão, transformou-se em um eco monótono e desafiador. Christianus sum. Vamos usar a lente empática e imaginar o que se passava na mente dos torturadores.
Eles eram profissionais. A dor era o ofício deles. Eles entendiam seus nuances, sabiam exatamente quanta pressão aplicar, onde cortar, quando queimar para produzir o resultado desejado. Mas Sanctus não estava reagindo corretamente. Ele não estava implorando, não estava confessando, não estava sequer negociando. Sua resistência não era agressiva, era passiva, absoluta e, para eles, enlouquecedora. Era como tentar demolir uma montanha com um martelo. Cada golpe que eles desferiam contra seu corpo parecia apenas solidificar a convicção em sua alma. A frustração profissional provavelmente se transformou em fúria. Este homem estava zombando deles. Ele estava quebrando a ferramenta que nunca deveria falhar. E assim, eles recorreram a um dos tormentos mais excruciantes que seu arsenal continha. Eles trouxeram as placas de latão. Peças de metal que foram colocadas em uma fornalha até brilharem com um calor vermelho alaranjado. E então, com pinças, eles aplicaram essas placas incandescentes diretamente sobre o corpo de Sanctus. A carta que sobreviveu nos diz que elas foram pressionadas contra as partes mais tenras de seu corpo. Pense no que isso significa. O som da carne sibilando, o cheiro de queimado enchendo o ar, a fumaça subindo de um corpo humano sendo cozido vivo. Esta era uma dor projetada para sobrecarregar o sistema nervoso, para apagar todos os pensamentos, toda a fé, toda a vontade, deixando apenas um instinto animal gritando para que aquilo parasse. Este era o ponto de ruptura. Nenhum ser humano deveria ser capaz de suportar isso e manter sua sanidade, muito menos sua convicção. Mas o que aconteceu a seguir desafiou toda a lógica romana. Algo inacreditável aconteceu no meio daquele inferno de dor. Sanctus não cedeu. Seu corpo, é claro, reagiu. Ele se contorceu, seus músculos se contraíram em agonia. Mas sua vontade, sua identidade, permaneceu intocada. A carta descreve o evento com uma imagem poética e paradoxal. Diz que no meio daquele fogo, Sanctus foi refrigerado e fortalecido, que o orvalho celestial de sua fé o aliviava. Isso não significa que ele não sentiu a dor. Significa que a dor, por mais intensa que fosse, não conseguiu alcançar o núcleo de quem ele era. Era como se sua convicção espiritual fosse uma força oposta, um bálsamo interior que neutralizava o fogo exterior, impedindo que ele consumisse sua alma. A arma suprema de Roma, a crença de que a dor era a realidade final, estava sendo desarmada. A dor estava apenas queimando o corpo, mas estava, de alguma forma milagrosa, temperando o espírito. Eventualmente, os torturadores desistiram, não porque sentiram pena, mas porque estavam exaustos e derrotados. Eles removeram o que restava de Sanctus e o levaram de volta para a cela escura. O homem que voltou não era o mesmo homem que havia saído. A carta o descreve de forma gráfica e terrível. Ele não parecia mais humano. Ele era todo uma ferida e um vergão, torcido e desprovido da forma externa de um homem. Seu corpo era um testemunho ambulante da fúria do Império. Uma massa de carne queimada e mutilada, projetada para servir de aviso a todos os outros prisioneiros. Olhem para isto, o corpo dele dizia. É isto que acontece quando vocês nos desafiam. Mas a mensagem que os outros prisioneiros receberam foi exatamente a oposta. Sim, eles viram o corpo destruído. Eles viram a devastação física. Mas a notícia do que havia acontecido na câmara de tortura se espalhou como um raio de luz naquela escuridão. Sanctus havia suportado o pior. Ele havia enfrentado o fogo e não havia se quebrado. Para os romanos, foi um fracasso humilhante e incompreensível. A ferramenta que sempre funcionava havia falhado espetacularmente. Para a comunidade cristã, amontoada no medo, a resistência de Sanctus foi uma injeção de coragem. Se ele, um homem de carne e osso como eles, pôde suportar aquilo, então talvez a força que o sustentava também estivesse disponível para eles. A rocha, que deveria ter sido pulverizada para servir de exemplo de fraqueza, havia, em vez disso, quebrado o martelo do Império. E agora, com a sua ferramenta principal danificada e sua lógica abalada, os torturadores se voltaram para o próximo prisioneiro. Eles se voltaram para a pessoa que todos, incluindo seus próprios amigos, acreditavam que seria a primeira a se partir. Eles se voltaram para a escrava, Blandina. A lógica romana da dor havia falhado, mas não havia sido destruída. Havia sido apenas arranhada. O fracasso em quebrar Sanctus
Foi um revés chocante, uma anomalia que precisava ser corrigida para reafirmar a ordem do universo. Para os interrogadores, a conclusão era óbvia. Eles haviam começado com um alvo muito forte. Precisavam de uma vitória rápida e decisiva, que restaurasse sua autoridade e provasse que seu sistema ainda funcionava. E então, seus olhos se voltaram para o alvo perfeito, a candidata ideal para uma confissão rápida. Eles se voltaram para a pessoa que todos na sala, e até mesmo na cela ao lado, acreditavam ser o elo mais fraco. Eles chamaram por Blandina. Este é o momento do payoff. Lembre-se da preparação, da ansiedade de sua senhora, do medo compartilhado por toda a comunidade cristã, de que a fraqueza de seu corpo a faria ceder. Os romanos compartilhavam dessa avaliação, mas com um sentimento de antecipação vitoriosa. Eles viam diante de si uma mulher, uma escrava, uma figura triplamente desprovida de poder na hierarquia de seu mundo. Seu corpo era pequeno, sua posição social era nula. Quebrar Sanctus, o diácono, a rocha, havia se provado difícil. Quebrar Blandina, a serva, seria como pisar em um galho seco. Ela seria o grito que silenciaria a desafiadora resposta de Sanctus. Ela seria a prova de que a dor, afinal, era a rainha de todas as coisas. Ela foi levada para a câmara e a expectativa de todos, amigos e inimigos, era de que aquilo terminaria rápido. Mas não terminou rápido. A provação de Blandina, o teste da escrava, começou pela manhã e continuou. O sol da Gália subiu ao seu zênite, lançando seu calor sobre os telhados de Lugdunum, e a tortura continuou. A tarde chegou. As sombras começaram a se alongar, e a tortura continuou. A carta preservada por Eusébio é precisa neste ponto. O tormento dela durou, sem interrupção, de manhã até à noite. Um dia inteiro. Pense no que um dia inteiro de tortura significa. Não é um único ato de violência. É uma sucessão interminável de agonias, uma maré de dor que avança e recua, mas nunca cessa, projetada para erodir a alma, grão por grão, até que não sobre nada. E aqui, a carta nos dá um detalhe revelador, um vislumbre da metodologia industrial da crueldade romana, que torna a resistência de Blandina ainda mais incompreensível. Seus algozes trabalhavam em turnos. Não era um único torturador sádico que a atormentava por horas. Eram equipes. O texto original usa a palavra successiones, sucessões. Uma equipe de homens fortes e descansados aplicava seu ofício sobre o corpo dela até atingirem o limite de seu próprio esforço físico. E quando estavam exaustos, suando e ofegantes, eles eram substituídos por uma nova equipe, descansada e pronta para continuar o trabalho com vigor renovado. E depois outra. E outra. O dia inteiro. É uma imagem de um poder esmagador e impessoal. De um lado, a força revezada e organizada do Império Romano, um sistema projetado para nunca se cansar. Do outro, um único corpo, pequeno e feminino, sem substituto, sem descanso, absorvendo tudo. E foi no meio dessa provação implacável que a mais chocante das inversões de poder começou a acontecer. A ferramenta, a dor, não estava produzindo o resultado desejado. Eles usaram tudo o que tinham, todo tipo de tormento imaginável, e a única resposta que conseguiam dela era a mesma confissão serena que ecoava a de Sanctus, mas a reação dela era ainda mais enlouquecedora. Com o passar das horas, algo começou a se quebrar na câmara de tortura, mas não era Blandina. Eram os torturadores. A primeira equipe se exauriu e se retirou, frustrada. A segunda assumiu, e também chegou ao seu limite, incrédula. A terceira, a quarta, eles, os mestres da dor, estavam sendo derrotados pela resistência passiva de sua vítima. A carta é explícita. Eles confessaram-se vencidos. Eles admitiram a derrota. Eles olhavam para aquele corpo mutilado que se recusava a ceder e, segundo o relato, maravilhavam-se de como ela ainda podia respirar. O caçador, forte e armado, havia se tornado a presa, exausto e confuso. A presa, frágil e indefesa, havia se tornado uma fortaleza inexpugnável. O que poderia sustentar um ser humano através de tal provação? A lente empática nos permite olhar para além da violência e tentar entender a fonte de sua força.
Assim como Sanctus, sua resistência não vinha de uma capacidade sobre-humana de ignorar a dor. A dor era real, era excruciante, sua força vinha de outro lugar. A cada nova onda de agonia, a cada pergunta gritada em seu rosto, ela respondia com uma frase simples, quase um sussurro. Eu sou cristã, e entre nós não se comete mal algum. Pense nessa frase. Não era apenas uma declaração de identidade, era uma âncora. A primeira parte, eu sou cristã, era a reafirmação de quem ela era em seu âmago, uma identidade que o aço não podia tocar. A segunda parte, e entre nós não se comete mal algum, era a refutação de todas as mentiras, a negação das calúnias de canibalismo e incesto. Ela não estava apenas resistindo, estava purificando seu nome e o de sua comunidade. E a carta nos diz algo milagroso. Ela nos diz que a repetição dessa confissão era, para Blandina, o seu descanso, a sua recuperação, o seu refrigério contra os tormentos. Falar a sua verdade era, paradoxalmente, um bálsamo para a dor. Era como se, ao se conectar com a fonte de sua convicção, ela encontrasse uma paz interior que a dor exterior não conseguia extinguir completamente. E enquanto essa impossível demonstração de força acontecia na câmara de tortura, imagine o que se passava na cela ao lado. A notícia, os sons, ou a falta deles, devem ter chegado aos outros prisioneiros, e especialmente à sua senhora. A mulher que havia passado horas em agonia, não por sua própria segurança, mas por medo da fraqueza de sua escrava. Ela, que esperava a qualquer momento ouvir que Blandina havia renegado a fé, agora recebia a notícia de que a jovem estava resistindo a tormentos que fariam legionários endurecidos gritarem por misericórdia. O medo deve ter se transformado em choque, o choque em incredulidade, e a incredulidade em uma admiração avassaladora. Naquele dia, na escuridão da prisão, a hierarquia social que havia definido suas vidas inteiras foi completamente dissolvida. A mulher livre e nobre olhou para sua escrava e viu não uma propriedade, mas uma gigante espiritual. A senhora se tornou a testemunha, e a escrava se tornou a mártir, a heroína da fé. A inversão de poder não foi apenas entre Blandina e seus algozes. Foi entre Blandina e o mundo inteiro que a havia definido como inferior. Para as autoridades romanas, a situação havia passado de frustrante para completamente surreal. A lógica deles, o manual de controle imperial, estava em frangalhos. A resistência de Sanctus havia sido chocante. Mas talvez ele fosse apenas um homem de constituição extraordinariamente forte. Mas Blandina, uma escrava, uma mulher, a resistência dela não era apenas um fato. Era um paradoxo que desafiava a própria estrutura de sua compreensão do mundo. O poder masculino era superior ao feminino. O poder do livre era superior ao do escravo. E o poder da dor era superior a todos. Blandina, com sua resistência silenciosa, estava quebrando todas essas verdades fundamentais. Sua vitória não era apenas sobre os torturadores, era sobre a cosmovisão romana. Ela estava provando que havia uma força no mundo que o Império não compreendia e, portanto, não podia controlar. Ao final do dia, quando o sol finalmente se pôs, os torturadores exaustos e derrotados a levaram de volta. O corpo que eles devolveram à cela era uma ruína. A carta diz que estava despedaçado e aberto. Mas o espírito dentro daquele corpo estava intacto, talvez mais forte do que nunca. Ela havia entrado naquela câmara como a pessoa de quem se esperava o mínimo, e saiu como a personificação máxima da resiliência. Ela não era mais o elo fraco a ser protegido ou temido. Ela era o exemplo a ser seguido. Naquela noite, na escuridão da prisão, em meio ao cheiro de sangue e desespero, uma nova hierarquia havia nascido. E no topo dela, não estava o bispo, nem os diáconos, nem os cidadãos nobres. Estava a pequena escrava, Blandina. Seu primeiro teste havia acabado, mas sua jornada estava longe de terminar. Ela havia provado sua força em segredo, na escuridão da câmara de tortura. Em breve, ela seria chamada para prová-la em público, sob o sol ofuscante da arena. A tortura privada havia fracassado. A câmara de interrogatório, que deveria ter sido uma fábrica de retratações, havia produzido apenas 2 exibições de resistência que desafiavam a lógica. Os romanos, pragmáticos até o fim, perceberam que a primeira fase de sua estratégia de controle havia sido uma derrota humilhante. A dor,
aplicada em segredo, não estava quebrando a vontade dos cristãos. Estava, de alguma forma inexplicável, fortalecendo-a. Era hora de mudar de tática. Era hora de passar para a segunda e mais grandiosa fase da lógica da dor: o espetáculo público. Se não podiam quebrar os prisioneiros em particular, iriam despedaçá-los em público, e fariam de sua aniquilação um entretenimento tão terrível que ninguém em Lugdunum jamais ousaria sussurrar o nome do Deus cristão novamente. O relógio começou a contar. Foram anunciados jogos no anfiteatro. E a cidade, sedenta por sangue e por uma reafirmação da ordem, preparou-se para o show. Chegou o dia. O anfiteatro de Lugdunum, um caldeirão de pedra capaz de abrigar 20.000 almas, estava lotado. Imagine a cena. O rugido da multidão era uma força física, uma onda de som que ecoava pelas paredes e fazia o próprio ar vibrar. O cheiro era uma mistura avassaladora de suor, de vinho barato, da poeira da arena e do odor almiscarado e pungente dos animais selvagens mantidos em jaulas sob as arquibancadas, famintos e agitados pelo barulho. Este era o coração pulsante da cultura romana, um lugar onde a linha entre o entretenimento e a execução era intencionalmente borrada. E a multidão estava faminta. Eles queriam ver os monstros, os canibais, os ateus que haviam convidado a ira dos deuses sobre sua cidade, receberem a punição que mereciam. E então, os portões se abriram, e o primeiro grupo de cristãos foi empurrado para a areia escaldante. O rugido da multidão tornou-se ensurdecedor. As jaulas do outro lado da arena foram abertas. O massacre havia começado. Mas os romanos eram mestres da psicologia do terror. A aniquilação total e imediata não era o objetivo deste primeiro dia. O objetivo era a quebra moral. E para isso, eles haviam preparado uma peça de teatro particularmente cruel. Enquanto os primeiros cristãos eram caçados por leões e ursos, um segundo grupo foi trazido e colocado em um local de destaque. Entre eles estavam as figuras mais notáveis da resistência. Sanctus, cujo corpo já era uma ruína disforme de carne queimada, mal conseguindo ficar de pé. Maturus, um neófito, recém-batizado, mas que exibia uma força inesperada. Átalos, um cidadão romano de Pérgamo, figura respeitada e conhecida por todos. E, claro, Blandina. Eles não foram levados para morrer ainda. Foram levados para assistir. Foram forçados a testemunhar o destino que os aguardava, a ouvir os gritos de seus amigos, a ver seus corpos serem rasgados em pedaços. Era para ser o golpe final em sua psique, a sobrecarga de horror que finalmente os faria implorar por misericórdia e renegar sua fé. E então, os guardas se moveram em direção a Blandina. Ela foi separada dos outros. No centro da arena, uma estaca de madeira, um poste grosseiro, havia sido fincada na areia. Eles a arrastaram até lá. E então, eles a suspenderam. A carta usa a frase precisa: suspensa in lignio, suspensa em um madeiro. Eles provavelmente amarraram seus pulsos e a içaram, deixando seu corpo pendurado, exposto a todos os 20.000 pares de olhos. Pense na imagem que os romanos estavam tentando criar. Ali estava ela, a escrava, o símbolo da fraqueza, seu corpo já despedaçado pela tortura, agora exibido como um troféu patético. Ela era um pedaço de carne arruinado, pendurado para secar sob o sol, um aviso vivo e impotente. Para a multidão, ela era um objeto de escárnio. Para os outros cristãos, ela deveria ser a personificação do desespero, o espelho de sua própria aniquilação iminente. Este era o auge da humilhação romana, o símbolo máximo de seu poder esmagador. Mas agora, precisamos mudar a perspectiva. Precisamos sair das arquibancadas e descer para a areia. Precisamos olhar para aquela cena através dos olhos dos outros cristãos que enfrentavam as feras. Eles estavam aterrorizados. Eram seres humanos comuns, sentindo o medo primordial da morte violenta. Em meio ao caos, aos rugidos dos animais e da multidão, seus olhos se voltaram para a figura solitária pendurada na estaca. Eles olharam para sua irmã, Blandina. E o que eles viram não foi o que os romanos pretendiam. Eles viram uma mulher pequena e mutilada, sim. Mas viram algo mais. Com os braços estendidos, amarrados ao madeiro, a forma de seu corpo, contra o céu azul da Gália, evocava uma imagem poderosa, uma imagem que estava gravada no centro de sua fé. Eles viram uma cruz.
Nesse instante, a inversão de poder mais espetacular de toda a história atingiu seu clímax público. A visão de Blandina não os encheu de terror. Pelo contrário, ela os encheu de uma coragem sobrenatural. A carta de Eusébio, citando as testemunhas oculares, é incrivelmente explícita sobre este momento. Ela diz que os mártires que lutavam na areia viam em sua irmã, com seus olhos carnais, a imagem daquele que foi crucificado por eles. A escrava frágil desapareceu e em seu lugar surgiu um ícone vivo. Ela se tornou um canal, um sacramento visível. Ao olharem para ela, eles não viam a derrota, mas a vitória. Não viam o poder de Roma, mas o poder de seu Deus, que havia transformado um instrumento de tortura em um símbolo de salvação. A presença silenciosa e resiliente de Blandina, pendurada entre o céu e a terra, tornou-se a âncora de suas almas. Ela era a prova viva de que o corpo podia ser destruído, mas o espírito era verdadeiramente invencível. A mulher que todos temiam que fosse fraca demais para confessar sua fé, se tornou a pregadora mais poderosa daquele dia. Seu sermão escrito não em palavras, mas em sofrimento e resistência. Pense na ironia monumental do que estava acontecendo. Os romanos, os mestres da propaganda e do espetáculo, haviam criado meticulosamente um símbolo para esmagar o moral de seus inimigos. E esse mesmo símbolo, visto através de uma lente de fé, tornou-se a fonte de inspiração mais potente que seus inimigos poderiam ter pedido. Cada detalhe que deveria significar humilhação, a exposição pública, a impotência física, a semelhança com a punição de um escravo, foi transmutado em seu oposto: honra, poder espiritual e semelhança com Cristo. A psicologia romana, que entendia tão bem o medo, mostrou-se completamente ignorante sobre a fé. O golpe de mestre deles havia se transformado em um tiro pela culatra de proporções cósmicas, bem no meio de seu próprio palco. E para adicionar uma camada de mito e mistério a este dia já surreal, aconteceu algo estranho. Depois que as feras haviam feito seu trabalho terrível com muitos dos outros, os tratadores tentaram soltá-las na direção da mulher na estaca. Era para ser o grande finale daquele ato, o corpo dela finalmente sendo rasgado em pedaços. Mas, segundo o relato, as feras se recusaram a avançar. Elas rosnaram, circularam, mas não a tocaram. Se foi uma coincidência, um capricho dos animais cansados, ou, como os cristãos certamente acreditavam, uma intervenção divina, o efeito foi o mesmo. Blandina permaneceu na estaca, intocada pelos dentes e garras do Império. O poder de Roma, em sua forma mais selvagem e primária, havia falhado em deixar uma marca nela. Ao final do dia, quando o sol começou a se pôr e a arena estava saturada com o cheiro de sangue, o espetáculo foi interrompido. Os corpos foram arrastados para fora, e Blandina foi retirada da estaca, ainda viva. Ela, junto com os poucos outros que haviam sobrevivido ao dia, Santos, Maturos e Átalos, foram acorrentados novamente e levados de volta para a escuridão da prisão. Ela havia agora sobrevivido a um dia inteiro de tortura que exauriu seus algozes, e a um dia inteiro na arena que inspirou seus companheiros, e, aparentemente, acalmou as feras. Para os romanos, ela era agora um enigma incompreensível, um problema que a lógica da dor não conseguia resolver. Para sua comunidade, ela não era mais apenas uma heroína. Era uma lenda viva, uma figura quase sobrenatural que havia enfrentado o pior que o inferno e Roma podiam oferecer, e havia vencido. A escrava havia se tornado o símbolo. Mas a história dela ainda não havia chegado ao fim. Para compreender a verdadeira magnitude da força de Blandina, precisamos agora fazer uma transição deliberada. Precisamos nos afastar da imagem icônica dela na estaca, banhada pelo sol e pela admiração de seus companheiros, e voltar para a escuridão da prisão. Mas não vamos procurar os mártires que aguardavam seu próximo teste. Em vez disso, vamos focar a nossa câmera no canto mais sombrio, mais silencioso e mais atormentado daquela cela superlotada. Pois ali, encolhido nas sombras, havia um outro grupo de prisioneiros. Eles não sofriam menos que Blandina ou Sanctus. Na verdade, o sofrimento deles era, em muitos aspectos, infinitamente pior. Eram as almas quebradas. Na terminologia da igreja primitiva, eles eram conhecidos como os lapsi, os caídos.
Eram os homens e mulheres que, durante aqueles primeiros interrogatórios a portas fechadas, confrontados com a visão dos instrumentos de tortura e a promessa de uma dor inimaginável, fizeram a escolha que a lógica da sobrevivência dita. Fizeram o que a maioria de nós provavelmente faria. Eles cederam. Sob pressão, eles negaram sua fé. Murmuraram as palavras que os romanos queriam ouvir, talvez amaldiçoando o nome de Cristo, talvez concordando em queimar uma pitada de incenso aos deuses do império. Fizeram-no para salvar suas vidas, para escapar da dor, para poderem um dia voltar para suas famílias. Foi um ato de autopreservação, um momento de fraqueza compreensível em circunstâncias insuportáveis. Mas aqui reside a mais cruel das ironias de toda a tragédia de Lugdunum. A negação não os libertou. Se a perseguição tivesse seguido o roteiro padrão, uma simples questão de lealdade religiosa, eles poderiam ter sido libertados como apóstatas arrependidos. Mas a situação havia mudado. Lembre-se das confissões extraídas dos servos pagãos. Aquelas mentiras sobre canibalismo e incesto haviam redefinido a natureza do crime. Os romanos já não viam os cristãos apenas como membros de uma seita ilegal. Viam-nos como um bando de monstros depravados. E assim, quando um lapsus negava ser cristão, os oficiais romanos não viam um herege se retratando. Viam um criminoso culpado tentando mentir para escapar da justiça por seus crimes hediondos. A negação deles, em vez de ser a chave para a liberdade, tornou-se a prova de sua duplicidade. Então, eles foram jogados de volta na mesma cela imunda, para aguardar o mesmo destino na arena. Sua negação não lhes comprou nada, mas lhes custou tudo. Para entender a profundidade de seu sofrimento, precisamos usar a lente empática e mergulhar em sua psicologia. Eles enfrentavam uma tortura dupla. A primeira era a tortura externa, a mesma que os mártires suportavam. O frio, a fome, a superlotação, o fedor, a espera interminável pela morte violenta. Seus corpos sofriam exatamente da mesma maneira. Mas era a segunda tortura, a tortura interna, que os consumia e que era exclusivamente deles. Era a tortura da alma. Imagine o peso esmagador da vergonha. Eles estavam presos com as mesmas pessoas que haviam traído com suas palavras. Viam a calma resoluta nos olhos de Sanctus, a serenidade quase sobrenatural de Blandina. E em seu heroísmo, viam o reflexo de sua própria falha. Enquanto os mártires encontravam um propósito transcendente em seu sofrimento, transformando a dor em um ato de testemunho e vitória, o sofrimento dos Lapsi era desprovido de qualquer significado. Era apenas dor. Era agonia sem a consolação da honra, tormento sem a esperança da glória. Blandina sofria e se sentia mais próxima de seu Deus. Os Lapsi sofriam e se sentiam abandonados por todos, especialmente por si mesmos. Cada grito de dor de um mártir na arena era um hino. Cada gemido de medo de um lapsus, na cela, era apenas um eco de seu desespero vazio. Eles haviam feito uma barganha com o diabo. E o diabo havia renegado o acordo, deixando-os com o inferno da dor física e o inferno ainda pior da consciência culpada. A Carta das Igrejas descreve sua condição com uma tristeza palpável. Diz que eles eram abatidos, desanimados e de semblante entristecido, despojados de toda a beleza e honra. A degradação deles era tão completa que até mesmo os pagãos fora da prisão agora os desprezavam. Eles não eram mais vistos como parte daquela seita teimosa, mas como covardes e assassinos que haviam confessado seus crimes através de sua tentativa patética de escapar. Eles estavam completamente sozinhos, párias em ambos os mundos. Rejeitados por Roma como criminosos e separados de seus irmãos de fé por um abismo de vergonha. O isolamento deles era absoluto. O contraste com os mártires era um espetáculo em si. A carta relata que os mártires caminhavam para seus interrogatórios e execuções com uma espécie de alegria e glória, seus rostos brilhando com uma graça que confundia seus captores. Suas correntes para eles eram como adornos preciosos. Os Lapsi, por outro lado, eram arrastados, seus corpos pesados de medo e seus rostos marcados pela angústia. Eles haviam tentado evitar o sofrimento e, ao fazê-lo, haviam mergulhado em um tipo de sofrimento muito mais profundo e corrosivo. Haviam trocado a morte de um mártir pela morte de um criminoso comum.
e a diferença era a distância entre o céu e o inferno. Mas mesmo neste canto de desespero, a história nos oferece um vislumbre de redenção, uma prova de que a alma humana é capaz de se reerguer da mais profunda das quedas. Havia entre os Lapsi uma mulher chamada Biblis. Como os outros, ela havia negado sua fé no início, aterrorizada pela dor que se avizinhava. Os romanos, acreditando que ela, por ser fraca, seria uma testemunha útil para confirmar as calúnias, levaram-na para ser torturada novamente. Eles queriam que ela corroborasse as histórias de canibalismo. Eles a colocaram nos instrumentos de tortura, esperando que a dor a fizesse repetir as mentiras que eles queriam ouvir. Mas, ao sentir a dor real, algo dentro dela mudou. A carta diz que ela despertou como de um sono profundo. A injustiça e a brutalidade do que estava acontecendo, a falsidade das acusações, de repente se tornaram mais reais para ela do que seu próprio medo. E no meio do tormento, ela encontrou sua voz novamente. Ela renegou sua negação. Ela gritou para seus torturadores que as acusações eram uma blasfêmia. E então, ela confessou sua fé mais uma vez, sabendo perfeitamente o que isso significava. Naquele momento, Biblis deixou de ser uma lapsus e se juntou às fileiras dos mártires. Sua história foi um farol de esperança na escuridão, mostrando que o caminho de volta, embora excruciante, era possível. A história das almas quebradas não é um desvio da jornada de Blandina. É essencial para ela. Não serve para que possamos julgar ou condenar os que caíram. Serve para que possamos apreciar plenamente a altura extraordinária daqueles que permaneceram de pé. Ao testemunhar a profundidade do desespero dos Lapsi, a alegria e a resiliência de Blandina e Santos tornam-se ainda mais milagrosas, ainda mais difíceis de compreender. O sofrimento deles nos lembra que a coragem não era o estado padrão. A força não era garantida. O medo e o fracasso eram as respostas mais naturais e humanas àquele horror. Os Lapsi nos mostram o quão fácil era se quebrar. E ao fazer isso, eles nos forçam a olhar para Blandina não como uma figura sobre-humana de um vitral, mas como uma pessoa real, que a cada momento enfrentava a mesma escolha que eles, e por alguma razão que transcende nossa lógica, escolhia o caminho mais difícil. A verdadeira batalha em Lugdunum não era entre homens e leões na arena. Era a batalha que acontecia, em silêncio, dentro de cada alma humana na escuridão da prisão. O governador de Lugdunum estava em um impasse. Sua caixa de ferramentas de controle, o manual imperial para lidar com a desordem, havia falhado espetacularmente. A tortura, projetada para extrair confissões, estava criando lendas de resistência. O espetáculo público na arena, projetado para aterrorizar a população, estava inspirando os condenados a morrerem com uma alegria desafiadora. A resistência de Santos foi um problema. A de Blandina foi um paradoxo que quebrou a lógica. Do ponto de vista de um burocrata romano, a situação era um desastre. Ele não estava restaurando a ordem. Ele estava, sem querer, regendo uma sinfonia de martírio que apenas fortalecia a determinação de seus inimigos. Ele precisava de uma nova estratégia, e como muitos administradores sobrecarregados ao longo da história, ele escolheu a mais segura de todas. Ele decidiu escalar a questão e passar o problema para seu superior. Então, o governador fez a única coisa que um oficial em sua posição poderia fazer. Ele escreveu uma carta. Não era um bilhete apressado, mas um relatório formal e detalhado, provavelmente redigido por escribas em papiro de alta qualidade, descrevendo a situação insana que se desenrolava em sua província. Ele detalhou as acusações, a teimosia dos prisioneiros, o fracasso das técnicas de interrogatório e o estado de agitação da cidade. E então, ele selou o documento e o entregou a um mensageiro imperial, um membro do Cursus Publicus, a rede de correio expresso de Roma. A carta foi enviada em uma jornada de mais de 1000 quilômetros, de Lugdunum, no coração da Gália, para o sul, através dos Alpes, e descendo a espinha da Itália, até a capital do mundo. O destino final: o palácio do homem que governava tudo, o imperador César Marco Aurélio Antonino Augusto. Havia uma razão legal crucial para essa consulta. Em meio aos prisioneiros amontoados na escuridão, havia um homem como Attalus, um cidadão romano. E na lei de Roma, a cidadania era um escudo. Um cidadão tinha direitos que um não-cidadão, peregrinos, ou um escravo, não podiam nem sonhar.
Um cidadão não podia ser crucificado, não podia ser submetido às formas mais humilhantes de tortura. E o mais importante, não podia ser condenado à morte sem o devido processo legal, que incluía, em teoria, o direito de apelar diretamente ao imperador. Jogar um cidadão romano às feras era uma ofensa grave, uma violação da majestade da própria Roma. O governador de Lugdunum estava preso entre a fúria de sua população local e a rigidez da lei imperial. Se agisse por conta própria e executasse Átalos de forma inadequada, poderia enfrentar sérias consequências. Ele precisava de cobertura política. Ele precisava de uma ordem direta do trono. E assim, o grande relógio da inevitabilidade começou a contar. Uma pausa longa e agonizante se instalou sobre Lugdunum. A vida e a morte de dezenas de pessoas agora dependiam da velocidade de um cavalo e de um navio, e da disposição de um imperador distraído por assuntos muito maiores. Na prisão, os dias se arrastavam em uma monotonia de medo e esperança. Cada nascer do sol era recebido com a mesma pergunta silenciosa: será hoje que a resposta chega? A espera era, em si, uma forma de tortura psicológica. Pequenos fragmentos de esperança podiam florescer na escuridão. Talvez o imperador fosse um homem justo. Talvez ele ordenasse uma investigação adequada. Mas esses brotos de otimismo eram rapidamente sufocados pelo conhecimento frio da realidade do poder romano. Na cidade, a fúria da multidão esfriou para uma fervura lenta, uma expectativa. O grande espetáculo havia sido adiado, e todos aguardavam a palavra final de Roma para que o ato final pudesse começar. Enquanto a Gália esperava, vamos usar nossa câmera panorâmica e voar para o sul, para Roma, e para a mente do homem cuja palavra era lei. Marco Aurélio não era um tirano caricato. Ele era o imperador filósofo, o último dos 5 bons imperadores. Enquanto a crise se desenrolava em Lugdunum, ele provavelmente estava na fronteira norte, talvez ao longo do rio Danúbio, travando guerras brutais contra as tribos germânicas que ameaçavam o império. Era um tempo de crise. A peste antonina, uma das pandemias mais devastadoras da história, havia dizimado a população. O tesouro estava vazio, e à noite, em sua tenda militar, à luz de uma lamparina a óleo, este homem, o governante mais poderoso da terra, escrevia para si mesmo em um diário particular, uma coleção de pensamentos que se tornaria famosa como as Meditações. Ele escrevia sobre a importância da razão, da justiça, do autocontrole e de aceitar o destino com serenidade. A melhor vingança, escreveu ele, é não ser como o seu inimigo. É um contraste quase insuportável. O filósofo que buscava a virtude em particular era também o administrador-chefe de um império que funcionava com base na violência judicial. E em sua mesa, entre relatórios de movimentos de tropas e déficits orçamentários, chegou esta carta de um governador provincial sobre um grupo de fanáticos religiosos causando problemas em uma cidade distante. E então, um dia, o som de cascos de cavalo soou nos portões de Lugdunum. O mensageiro havia retornado. A longa espera havia terminado. A tensão na cidade e na prisão deve ter se tornado quase insuportável. A mensagem foi levada ao governador. O selo imperial, a marca de cera com a imagem do poder absoluto, foi quebrado. O rolo de papiro foi aberto. E a palavra do imperador, a sentença final, foi lida. A resposta de Marco Aurélio não era um tratado filosófico sobre tolerância. Não era o decreto apaixonado de um tirano. Era uma obra-prima de pragmatismo burocrático, fria, eficiente e absolutamente letal. O imperador, sobrecarregado e prático, não tinha tempo para as nuances de um conflito religioso provincial. Ele simplesmente aplicou a lei como havia. Sua decisão dividia os prisioneiros em categorias, como um contador classificando ativos. Primeiro, aqueles que negassem a fé deveriam ser libertados. Uma centelha de clemência, talvez? Mas para os Lapsi, em Lugdunum, era uma misericórdia que chegava tarde demais. Eles já haviam sido localmente condenados como mentirosos e assassinos, com base nas falsas confissões dos servos. A burocracia local já havia selado seu destino. A palavra do imperador não podia desfazer o que já estava feito. Segundo, aqueles que persistissem na fé e fossem cidadãos romanos, como Átalos, deveriam ser decapitados. Esta era a concessão da lei. A decapitação por espada era considerada uma morte rápida, quase clínica,
e honrosa para um cidadão. Preservava um mínimo de dignidade e respeitava o status que vinha com a cidadania. Attalus não seria humilhado pelas feras. Ele receberia a morte privilegiada de sua classe. Terceiro, todos os outros que persistissem, os não-cidadãos, os estrangeiros, os escravos, deveriam ser jogados às feras selvagens. Para a grande maioria dos prisioneiros, incluindo Blandina, a sentença era a morte mais terrível e espetacular que o Estado poderia conceber. Sem honra, sem rapidez, apenas uma morte como entretenimento para a multidão. A palavra final havia sido dita. A incerteza que pairava sobre Lugdunum se dissipou, substituída pela certeza sombria e metódica da máquina de execução imperial. O governador agora tinha suas ordens, sua autoridade reafirmada pelo próprio imperador. Não havia mais dilemas legais, nem mais espaço para hesitação. Ele tinha a luz verde de Roma, e ele estava determinado a fazer do ato final uma lição inesquecível. Um grande festival foi anunciado. A cidade inteira foi convidada. A execução da sentença do imperador não seria um evento sombrio e rápido. Seria o evento principal. O clímax sangrento de um espetáculo projetado para purgar a cidade dessa fé teimosa de uma vez por todas, e para gravar a memória do poder de Roma a fogo na mente de cada homem, mulher e criança que assistisse. O último ato estava prestes a começar. O dia final chegou. Se os dias anteriores na arena haviam sido um espetáculo de fúria popular, este era diferente. Havia uma solenidade terrível no ar, uma sensação de finalidade. O anfiteatro de Lugdunum estava mais uma vez lotado, mas a atmosfera não era apenas de sede de sangue, era de dever cívico. Esta não era apenas mais uma rodada de jogos. Esta era a execução da vontade do imperador. Era o Estado, em toda a sua majestade e poder, realizando uma purgação. A multidão não veio apenas para se divertir. Veio para testemunhar a ordem sendo restaurada, para ver a mancha do ateísmo sendo lavada da cidade com o sangue dos culpados. A expectativa era febril, quase religiosa. Era o dia do grande e último espetáculo. O que se seguiu não foi uma simples sucessão de execuções. Foi uma demonstração deliberada e sádica do arsenal de dor do Império. A carta que descreve os eventos enfatiza que, neste último dia, os mártires foram forçados a passar por toda a variedade de tormentos, um após o outro, em uma maratona de agonia. Era como se os romanos, frustrados pela resistência anterior, quisessem testar cada lâmina, cada chama, cada método de quebrar o corpo humano em seu manual. Os prisioneiros foram açoitados até que seus músculos ficassem expostos. Foram arrastados pela areia e apresentados às feras, que não os matavam de imediato, mas os rasgavam e mutilavam em passagens aterrorizantes. E então, eles foram levados para o centro da arena, onde um instrumento de tortura particularmente diabólico os aguardava. A cadeira de ferro. Imagine-a. Não era uma cadeira de tortura medieval com espinhos. Era algo mais primitivo e, talvez, mais terrível. Uma simples cadeira feita de ferro, com assento e encosto de metal. E sob ela, uma cama de brasas incandescentes era mantida acesa. As vítimas eram forçadas a se sentar nela. O metal, superaquecido, começava a cozinhar lentamente a carne com a qual entrava em contato. Era uma forma de tortura que atacava todos os sentidos. Havia a visão da cadeira brilhando com um calor sinistro. Havia o som, o silvo horrível da carne humana queimando. E, acima de tudo, havia o cheiro. O odor nauseante de gordura e carne queimada subia em nuvens de fumaça acre, enchendo toda a arena. Um incenso profano no altar da crueldade romana. Era uma arma psicológica tanto quanto física, projetada para quebrar a vontade daqueles que esperavam sua vez, forçando-os a inalar o cheiro da morte agonizante de seus amigos. Os primeiros a enfrentar esta provação final foram os heróis dos dias anteriores, Maturos e Sanctus. Eles foram submetidos a tudo. Os açoites, as garras das feras e, finalmente, a cadeira de ferro. Seus corpos, que já eram ruínas, foram submetidos a um último teste de resistência. E para o espanto da multidão, eles suportaram. Eles não gritaram por misericórdia. Não amaldiçoaram seus algozes. Eles permaneceram firmes até o fim. E quando o espetáculo de sua tortura não podia mais ser prolongado, quando seus corpos estavam tão destruídos que mal podiam ser reconhecidos como humanos,
Os executores realizaram um ato final de misericórdia. Suas gargantas foram cortadas. A provação deles, a longa batalha que começou na câmara de tortura, finalmente havia terminado. O próximo foi Átalos, um cidadão romano, um homem de Pérgamo, conhecido e respeitado. De acordo com a ordem do imperador, seu destino era a decapitação, uma morte rápida e limpa. Mas a multidão, enfurecida pela calma e dignidade que ele exibia, não estava satisfeita. Eles queriam mais. Eles queriam vê-lo sofrer como os outros. Eles começaram a gritar, a exigir a cadeira de ferro para o cidadão. E o governador, o representante da lei e da ordem, cedeu. Em um ato final de anarquia legal, ele ignorou o decreto de seu próprio imperador e entregou Átalos à vontade da turba. Ele foi despido e forçado a se sentar na cadeira incandescente. Mas enquanto o fogo consumia seu corpo, Átalos fez algo que ninguém esperava. Ele se ergueu, não fisicamente, mas com sua voz. Ele se dirigiu à multidão que uivava, não com súplicas, mas com uma acusação. E ele falou em latim, a língua do poder, para que todos os cidadãos pudessem entender. Vede, ele gritou, sua voz ressoando sobre o crepitar das brasas. Isto que vós fazeis é comer homens. Nós, porém, não comemos homens, nem praticamos qualquer outro mal. No momento de sua morte mais agonizante, ele transformou seu trono de tortura em um púlpito. Ele usou seu último suspiro para refutar publicamente a calúnia central, a mentira do canibalismo, lançando a acusação de volta na cara de seus assassinos. A câmera da nossa história agora se afasta do corpo carbonizado de Átalos e se move para o lado da arena, onde os próximos na fila aguardavam. E aqui, nossa âncora humana final entra em foco. Não era um, mas dois. Um garoto chamado Pôntico, de apenas 15 anos. E ao lado dele, a mulher que já não era apenas uma escrava, mas o pilar de toda a comunidade, Blandina. O menino estava compreensivelmente aterrorizado. Ele viu o que havia acontecido com os outros. Ele sentiu o cheiro da morte no ar. Ele estava prestes a ser submetido à mesma sucessão de tormentos. E foi neste momento de medo supremo que Blandina assumiu seu papel final. Ela não estava sendo torturada neste momento. Estava sendo forçada a assistir. Provavelmente como um último tormento psicológico. Mas ela inverteu o propósito de sua presença. Ela se tornou a treinadora, a mentora, a fonte de coragem para o jovem Pôntico. A carta, com uma ternura notável, diz que ela agiu como uma mãe nobre que exortara seus filhos e os enviara vitoriosos ao rei. Imagine a cena. Enquanto o menino era arrastado para a areia, talvez seus olhos tenham encontrado os dela. E em seu rosto, ele não viu medo ou pena. Viu calma, convicção e encorajamento. Enquanto os algozes o açoitavam, talvez ele tenha ouvido a voz dela por sobre o rugido da multidão, lembrando-o da recompensa que o aguardava. Enquanto as feras o atacavam, a presença dela era sua âncora. Ela o guiou, passo a passo, através de cada estação de sua agonia. Ela lhe ensinou, em tempo real, a arte de morrer como um mártir. Ela não o deixou enfrentar o inferno sozinho. E o menino, fortalecido por esta mulher extraordinária, foi um aluno prodigioso. Para o espanto de todos, Pôntico, de 15 anos, suportou tudo. Ele passou por cada tormento, pela flagelação, pelas feras, pela cadeira de ferro, sem nunca negar sua fé. Ele seguiu o exemplo de seus mais velhos, guiado pela mão espiritual da mulher que se tornara a mãe de todos eles. E então, finalmente, depois de ter suportado tudo, ele deu seu último suspiro. Ele morreu, e em sua morte, alcançou a mesma vitória que os outros. A arena ficou em silêncio por um momento. O dia de carnificina havia chegado ao seu auge. Os campeões da fé, um por um, haviam caído. Sanctus, a rocha. Maturos, o neófito corajoso. Átalos, o nobre pregador. E agora Pôntico, o jovem herdeiro da coragem deles. Estavam todos mortos. A areia estava encharcada de sangue e coberta com os restos mutilados de seus corpos. O espetáculo parecia ter terminado, mas não havia. A multidão, exausta mas ainda não saciada, virou seus milhares de olhos para a única figura que restava. Ela havia sido a primeira a ser testada em segredo,
e havia sido reservada por último para o espetáculo público. Ela havia testemunhado e fortalecido a todos. Agora não havia mais ninguém para encorajar. Ela estava sozinha, a escrava, a mãe dos mártires, Blandina. Seu confronto final estava prestes a começar. O dia estava quase no fim. A areia do anfiteatro, antes dourada, era agora uma tela grotesca pintada em tons de vermelho e marrom. Estava coberta de corpos e silêncio. Pôntico, o menino de 15 anos, jazia morto. Átalos, o nobre cidadão, era uma ruína carbonizada em sua cadeira de tortura. Sanctus e Maturos, os primeiros campeões, haviam finalmente encontrado seu descanso. A carnificina parecia ter chegado ao seu fim natural. Mas a multidão não se moveu. O governador não deu o sinal para dispersar. Porque este não era o fim. Era o grande finale. Os romanos, mestres do drama e do espetáculo, haviam guardado a sua atração principal para o fim. Eles haviam forçado uma mulher a assistir à morte de todos os seus companheiros, um por um. Eles a fizeram testemunhar cada grito, cada convulsão, cada gota de sangue. Era a sua aposta final, sua cartada psicológica. Eles acreditavam que depois de tal banho de horror, a mente dela estaria em frangalhos, seu espírito esmagado sob o peso do luto e do terror. Agora, finalmente, ela se quebraria, e sua quebra seria a vitória definitiva de Roma. A arena inteira se virou, e 20.000 pares de olhos se fixaram na última figura que restava de pé, Blandina. Ela foi conduzida ao centro da arena, sozinha. A escrava que havia começado tudo isso como uma nota de rodapé na ansiedade de sua senhora, estava agora no centro do universo, e a máquina de dor romana foi acionada para ela uma última vez, com uma fúria renovada. Primeiro, os açoites. As tiras de couro cravejadas de metal rasgaram suas costas, reabrindo feridas antigas e criando novas. Então, as feras. Mas novamente, a história se repetiu de forma bizarra. Os animais, talvez confusos pelo cheiro de sangue já onipresente, ou talvez por alguma outra razão que a multidão não conseguia entender, hesitaram. Eles se aproximaram, rosnaram, mas recuaram. E então, ela foi arrastada, seu corpo já sangrando profusamente, para o horror que havia ceifado a vida de tantos homens fortes antes dela. A cadeira de ferro incandescente. Ela foi forçada a se sentar na mesma superfície que havia cozinhado Átalos vivo. A fumaça subiu de seu corpo. O cheiro de sua própria carne queimando encheu seus pulmões. E ela não cedeu. Ela suportou. Ela passou por cada estação da cruz de seus irmãos e irmãs e sobreviveu a todas elas. Foi nesse momento que a natureza do evento mudou fundamentalmente. A multidão e os oficiais já não estavam mais assistindo a uma execução. Estavam testemunhando um milagre profano, um fenômeno que parecia violar as leis da natureza. A resistência de um homem forte como Santos era chocante. A resistência de uma escrava, depois de tudo o que ela já havia passado, não era humana. O espetáculo de poder de Roma, tão cuidadosamente planejado, estava se transformando, diante de seus olhos, em uma demonstração do poder dela. Cada tormento que ela suportava não provava a força do império, mas a sua impotência. Cada momento que ela continuava a respirar era mais uma martelada na lógica que sustentava o mundo deles. Eles estavam tentando fazer dela um exemplo de fraqueza, e ela estava se tornando uma lenda de força indomável. Frustrados, humilhados e talvez até um pouco assustados, os romanos recorreram ao seu último e mais desesperado método. Era um ato de crueldade tão bizarro que parecia saído de um pesadelo. Eles trouxeram uma rede, como a de um gladiador, retiários. E então, eles a colocaram dentro dela, embolando seu corpo pequeno em suas malhas. E então, eles soltaram um touro selvagem na arena. O animal, enfurecido e provocado, investiu contra o pacote indefeso na rede. Usando seus chifres, ele a lançou para o alto. O corpo dela voou pelo ar, um feixe disforme de humanidade, antes de cair com um baque surdo na areia. O touro a pisoteou, a arrastou e a lançou de novo. E de novo. Era o caos absoluto, a brutalidade em sua forma mais primária. Era a humilhação final. Não mais uma execução judicial, mas um brinquedo quebrado sendo destruído por uma besta irracional. Mas se usarmos a lente empática,
Se tentarmos olhar para dentro daquela rede, para o centro daquele redemoinho de dor, encontraremos o segredo final de Blandina. A carta de Eusébio, baseada nos relatos das testemunhas que conversaram com os sobreviventes, nos dá um vislumbre de seu estado mental. Ela diz que, naquele momento, Blandina parecia insensível a tudo o que lhe acontecia. Sua consciência já não estava mais no anfiteatro de Lugdunum. Estava em outro lugar, absorta, diz a carta, em sua esperança e em sua comunhão com Cristo. O inferno exterior não podia mais penetrar em sua realidade interior. A dor, em sua intensidade máxima, havia perdido seu poder sobre ela. Era como se seu espírito já tivesse deixado o corpo, e apenas a casca física permanecesse para absorver uma punição que já não tinha significado. Ela havia alcançado um lugar que a dor não podia mais alcançar. E a multidão assistiu. Eles viram a escrava ser açoitada, queimada e lançada pelo ar por um touro. E viram que ela continuava. Sua resistência era tão avassaladora, tão além de qualquer coisa que eles já tivessem visto ou imaginado, que a admiração relutante se transformou em espanto absoluto. E aqui, chegamos ao payoff final, a confissão de derrota que valida toda a história. A carta nos diz que até mesmo os pagãos na multidão, os mesmos que haviam gritado por sua morte, foram forçados a admitir a verdade do que estavam testemunhando. Eles se viraram uns para os outros e disseram, com um espanto atordoado, que jamais entre eles uma mulher havia sofrido tantos e tão cruéis tormentos. Não foi um cristão que disse isso. Foi o inimigo. Foi o público. Foi a própria Roma, através das vozes de seus cidadãos, confessando que haviam jogado tudo o que tinham contra a pessoa mais fraca que podiam encontrar, e ela havia vencido. O touro finalmente cansou-se. Depois de ser lançada e pisoteada, a figura na rede ainda se movia. Ela ainda respirava. Os romanos haviam esgotado seu repertório de espetáculos. A multidão estava exausta, atordoada em um silêncio perplexo. Não havia mais nada a fazer. E então, eles recorreram à solução mais básica, mais anticlimática de todas. Um executor, um simples soldado com uma adaga, caminhou até a rede. Ele a abriu, expôs o pescoço da mulher mutilada e cortou sua garganta. Iugulata. Depois de todo o teatro grandioso, depois do fogo, das feras e do touro, a vida de Blandina foi extinta pelo mais simples e silencioso dos atos. Seu corpo, finalmente imóvel, caiu na areia. Estava acabado. A escrava estava morta. Mas o silêncio que pairava sobre o anfiteatro de Lugdunum não era o de uma vitória romana. Não havia rugidos de satisfação. Havia apenas um espanto mudo. A multidão olhou para o corpo pequeno e quebrado no centro da arena e soube que havia testemunhado algo que não compreendia. Blandina, a atleta abençoada, como a carta a chamaria, havia completado sua competição. Ela havia enfrentado o adversário mais poderoso do mundo em seu próprio estádio, sob suas próprias regras, e não havia se curvado. Em sua morte, ela selou a vitória mais improvável da história, transformando para sempre o palco de sua humilhação no monumento de sua glória eterna. O espetáculo havia terminado. A multidão, atordoada e exausta, finalmente se dispersou, deixando o anfiteatro de Lugdunum em um silêncio desolador. Na arena, sob a luz poeirenta do final da tarde, jaziam os corpos dos mártires. A batalha física, a guerra contra a carne e o osso, havia chegado ao seu fim sangrento. Mas para os romanos, a vitória ainda não estava completa. Eles haviam destruído os corpos, mas agora precisavam matar o que era muito mais perigoso: a história. Uma nova guerra estava prestes a começar. Uma guerra mais fria, mais metódica e, em sua essência, mais aterrorizante. Era a guerra contra a memória. O primeiro ato desta nova guerra foi a negação. A negação do rito mais fundamental de todas as culturas humanas: o enterro. Para a mentalidade romana, deixar um corpo insepulto era o insulto final, uma forma de apagar a honra de um indivíduo e condená-lo ao esquecimento. Mas para os cristãos, era algo infinitamente pior. A fé deles era construída sobre a promessa da ressurreição do corpo, a crença de que no final dos tempos, os mortos se levantariam de seus túmulos. Negar-lhes um enterro adequado não era apenas um ato de desrespeito, era um ataque teológico, uma tentativa de cortar a conexão dos mártires com a sua esperança mais sagrada.
Era uma tortura para os vivos, forçados a assistir à profanação, e uma profanação para os mortos. A crueldade desta política foi calculada com uma precisão arrepiante. Os restos mortais dos mártires, o que sobrou de Blandina após o touro, de Ataluz após o fogo, do velho bispo Potino que morreu na prisão, foram recolhidos, mas não para serem enterrados. Foram deixados ao ar livre, em um local público, expostos aos elementos e aos animais. E para garantir que os cristãos sobreviventes não tentassem uma incursão noturna para resgatar os restos de seus heróis, os romanos postaram guardas. Dia e noite, legionários armados montavam vigília sobre os corpos em decomposição. Imagine o tormento para a comunidade cristã destroçada, escondida nos becos de Lugdunum. Por dias, eles tiveram que viver sabendo que os corpos de seus líderes, de seus amigos, de uma jovem escrava que se tornou sua maior inspiração, estavam apodrecendo a poucos metros de distância, e eles não podiam fazer nada. Esta exposição macabra não durou 1 hora, nem um dia. A carta de Eusébio, meticulosa em seus detalhes, especifica que durou 6 dias. 6 dias de tortura psicológica. 6 dias em que o cheiro da morte pairava sobre a cidade como um lembrete constante do poder de Roma. 6 dias em que qualquer esperança de recuperar os corpos e dar-lhes a dignidade de um túmulo se desvanecia com o sol de cada novo amanhecer. Era uma lição de impotência, um espetáculo de profanação projetado para quebrar o espírito dos que haviam sobrevivido. Mas com o passar dos dias, as autoridades romanas começaram a perceber algo. Eles viram a maneira como os cristãos olhavam para aqueles restos mortais. Eles entenderam que, mesmo em decomposição, aqueles corpos não eram apenas cadáveres. Eram símbolos. Eram potenciais relíquias. Cada osso quebrado, cada pedaço de carne queimada, poderia se tornar a semente de uma fé ainda mais forte, um objeto de veneração que alimentaria a lenda dos mártires por gerações. A simples profanação não era suficiente. Eles não podiam apenas desonrar a memória, eles precisavam aniquilá-la. A erradicação total era a única solução. No final do 6º dia, os guardas receberam novas ordens. Os restos mortais de todos os mártires foram finalmente recolhidos. Tudo o que sobrou deles, fragmentos de ossos, pedaços de corpos carbonizados, o que quer que fosse, foi reunido em uma única pilha. E então, eles atearam fogo. Uma grande pira funerária foi acesa, consumindo em uma única chama purificadora todos os heróis da tragédia de Lugdunum. O corpo do bispo de 90 anos se misturou com o da escrava adolescente. A intenção era clara: apagar toda a individualidade, fundir todos eles em uma fumaça anônima, transformar os protagonistas de uma das maiores histórias de resistência do mundo em nada mais do que cinzas sem nome. Mas mesmo isso não foi o fim. E o que aconteceu a seguir é o detalhe revelador, o gesto que define toda a mentalidade romana e expõe o verdadeiro medo por trás de sua fúria. Quando o fogo finalmente se apagou, os soldados não simplesmente dispersaram as cinzas. Com uma meticulosidade obsessiva, eles varreram tudo. Cada fragmento de osso carbonizado, cada punhado de cinza, tudo o que restou da pira foi cuidadosamente recolhido. E então, eles levaram esse pó cinzento até as margens do grande rio que corta a cidade, o Ródano. E sob o olhar atento de seus comandantes, eles jogaram tudo nas águas correntes, observando enquanto a correnteza levava os últimos vestígios físicos dos mártires de Lugdunum para o mar. Por que ir a tal extremo? Por que essa obsessão em não deixar um único grão de cinza para trás? A resposta não está na crueldade, mas na teologia. A carta que conta esta história também registra as palavras zombeteiras que os romanos proferiram enquanto realizavam este ato final. Eles riram e disseram uns aos outros: "Vamos ver agora se eles ressuscitarão, e se o seu Deus pode ajudá-los e arrancá-los de nossas mãos." E com essa frase, tudo fica claro. Este ato final não foi apenas uma profanação, foi um experimento teológico, foi uma tentativa de refutar cientificamente a doutrina central da fé cristã: a ressurreição. Eles acreditavam que, se não houvesse corpo, não poderia haver ressurreição. Ao queimar os corpos e dispersar as cinzas em um rio, eles estavam criando as condições experimentais perfeitas para provar que a esperança cristã era uma farsa. Eles estavam desafiando o Deus cristão em seus próprios termos,
usando fogo e água para aniquilar a própria possibilidade de um milagre. E aqui, chegamos à suprema e mais bela ironia de toda a história. Este ato final, esta guerra meticulosa contra a memória, projetada para apagar os mártires da história e provar a impotência de sua fé, foi, na verdade, a prova definitiva de seu poder e de sua vitória. Se Blandina e seus companheiros fossem realmente insignificantes, seus corpos teriam sido deixados para apodrecer ou jogados em uma vala comum. Ninguém se importaria. Mas o fato de o Império Romano, a maior superpotência do mundo, ter se sentido compelido a mobilizar soldados, a montar guardas por 6 dias, a construir uma pira gigantesca e a realizar um ritual de aniquilação tão complexo e obsessivo, revela o quão profundamente eles foram abalados. A escala da guerra contra a memória foi o testemunho mais eloquente do quão poderosa essa memória já era. A tentativa desesperada de apagá-los da história tornou-se a razão mais poderosa pela qual sua história precisava, a todo custo, ser contada. As cinzas se dissolveram. Levadas pela correnteza do rio Ródano em direção ao mar, as últimas partículas físicas dos mártires de Lugdunum desapareceram para sempre. Do ponto de vista de Roma, a vitória era total, absoluta e irrefutável. Os corpos haviam sido torturados e destruídos. As memórias haviam sido queimadas. As cinzas haviam sido dispersas. O esquecimento era a sentença final, e parecia ter sido executada com uma eficiência aterrorizante. O silêncio da história estava prestes a engolir Blandina e todos os outros. Então, como? Se cada vestígio foi apagado, se cada prova foi aniquilada com tanto esmero, como estamos aqui, quase 2 milênios depois, contando a história de uma escrava chamada Blandina, a resposta não está em um monumento de pedra, em um arco do triunfo ou em uma inscrição imperial. A resposta está em algo infinitamente mais frágil e, como se viu, infinitamente mais duradouro: uma carta. Logo após o massacre, quando o medo ainda era uma presença palpável nas ruas, os poucos cristãos que sobreviveram à perseguição se reuniram em segredo. E eles fizeram a única coisa que podiam fazer para lutar contra o esquecimento. Eles escreveram. Eles redigiram um longo e detalhado relato de tudo o que haviam testemunhado, não para um imperador ou para um historiador, mas para seus irmãos de fé nas províncias da Ásia e da Frígia, a terra de onde muitos deles haviam vindo. Era uma carta para casa. Vamos usar a lente empática e imaginar essa cena por um instante. Pessoas traumatizadas, de luto, provavelmente com as mãos ainda trêmulas, mergulhando uma pena em um pote de tinta, e à luz de uma lamparina, forçando-se a lembrar de cada detalhe terrível. O desafio de Potino, a resistência de Sanctus, a agonia de Átalos e, acima de tudo, a jornada de Blandina. Eles escreveram sobre o medo inicial que sentiam por ela, sobre sua força impossível na câmara de tortura, sobre sua presença icônica na estaca, sobre seu papel como mãe dos mártires. Foi um ato de luto, um ato de testemunho e, acima de tudo, um ato de resistência desesperada contra a aniquilação. A única razão pela qual conhecemos o nome de uma escrava do século II, uma pessoa que o Império Romano considerava menos que nada, é porque um punhado de seus amigos se recusou a deixá-la desaparecer no rio com suas cinzas. E aqui, vemos a última e mais profunda inversão de poder. Roma, com suas legiões, suas arenas, suas fornalhas e sua força esmagadora, travou uma guerra contra a memória usando as ferramentas do poder físico. E um punhado de sobreviventes, com as ferramentas mais frágeis imagináveis, papiro, tinta e a coragem de lembrar, travou uma guerra de volta. E eles venceram. O poder da convicção, expresso em palavras, provou ser mais duradouro do que o poder da espada. A história de Blandina, confiada a uma frágil folha de papiro, sobreviveu à fúria de um império. Aquela carta viajou pela rede de comunidades cristãs. Foi lida em voz alta em reuniões secretas, inspirando outros que enfrentavam perseguições semelhantes. Foi copiada à mão, de novo e de novo, por escribas anônimos que entendiam a importância do que tinham em mãos. E então, no início do século IV, mais de 100 anos depois, quando o Império Romano estava prestes a se tornar oficialmente cristão, um homem chamado Eusébio de Cesareia, o primeiro grande historiador da Igreja, encontrou uma cópia. Ele a reconheceu pelo que era: um dos testemunhos mais poderosos já escritos.
e ele a transcreveu, na íntegra, em sua obra monumental, a História Eclesiástica, o livro que se tornaria a espinha dorsal de toda a história do cristianismo. Ao fazer isso, Eusébio pegou aquela carta frágil e a colocou em um cofre histórico, garantindo que ela sobreviveria não apenas por mais alguns séculos, mas por milênios. E hoje, o contraste final sela a vitória. O grande anfiteatro de Lugdunum é uma ruína silenciosa, uma atração turística. O Império Romano, que parecia eterno, é um capítulo empoeirado nos livros de história. O nome do governador que presidiu o massacre? Esquecido. Os nomes dos torturadores que trabalharam em turnos para quebrar Blandina? Viraram pó, desconhecidos e insignificantes. Mas o nome da escrava, a história da mulher que todos pensavam ser a mais fraca, a memória que foi confiada a uma simples carta que sobreviveu ao rio. Essa memória perdura. A história de Blandina transcende seu tempo e seu contexto religioso. Ela se tornou um arquétipo, um testamento universal da capacidade do espírito humano de encontrar uma força extraordinária em uma convicção profunda. É a história da resistência contra o poder esmagador, a prova de que a verdadeira força não reside na capacidade de infligir dor, mas na capacidade de suportá-la por algo maior que si mesmo. É um padrão que vimos repetido inúmeras vezes ao longo da história, em diferentes culturas e por diferentes causas. A voz solitária contra o regime, o corpo frágil contra o tanque de guerra, a vontade inabalável contra a tirania. É a história que nos lembra que, às vezes, a vitória mais retumbante não é alcançada no campo de batalha, mas no silêncio de uma alma que se recusa a ser quebrada. E no final, a maior ironia de todas é que a tentativa desesperada de Roma de apagar completamente os mártires é a razão pela qual sua história sobreviveu com tantos detalhes vívidos. Ao travar uma guerra tão metódica e cruel contra a memória, Roma acabou se tornando a curadora involuntária da lenda que tentava destruir, forçando os sobreviventes a registrar cada detalhe para a posteridade. E isso nos deixa com uma pergunta para vocês. Qual outra história de resistência, de qualquer época, te inspira da mesma forma? Deixe sua resposta nos comentários. Nós lemos todos eles, porque são histórias como a de Blandina que nos inspiram a continuar essa jornada. Se você acredita que o passado tem lições poderosas para o presente, então curta este vídeo e se inscreva no Contando Histórias.